Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o pastor Daniel Coelho e hoje estou ministrando mais uma lição, mais uma aula com o tema Como Ler as Escrituras. Então seja bem-vindo, se inscreve no canal, você ainda que não é inscrito, curta, compartilhe e continue aí assistindo a aula. Não esqueça da sua Bíblia, não esqueça da sua revista, não esqueça de assistir até o final. Amém? Então venha comigo. Como ler as Escrituras? A primeira dica é da lição passada. Se você não viu o vídeo, se você não assistiu, assista, por favor. A Bíblia ela tem uma estrutura. Então você precisa conhecer a estrutura da Bíblia Sagrada. Os 66 livros, pega aquela dica que eu dei, amém? Tem que ler a Bíblia toda. Cadê o seu plano de leitura diária? Eu levantei uma campanha no dia 31 de dezembro, à meia-noite, quando virou, eu lancei a campanha no dia 1º de janeiro de 2022. Não passe um dia só do ano sem ler a Bíblia. Esta é a grande campanha de libertação. Não passe um dia sem ler a Bíblia. Amém? O tema do trimestre, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. Dá uma dica aqui para você pegar aqui este maravilhoso livro que é do comentarista Douglas Batista, A Supremacia das Escrituras. Eu creio que este livro deve custar uns R$19, então se tiver no seu orçamento e se você quiser, compre, vai te ajudar muito. Amém? O texto áureo dessa lição nos diz assim: E correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? João capítulo 8, versículo de número 33. Olha só a verdade prática. As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Leia livros, muitos livros, mas nenhum dos livros está acima ou chegue perto da autoridade da palavra de Deus. Então, nesse trimestre, nós vamos falar sobre exegese. Nós vamos falar de um tema importante. Se você tiver a oportunidade, que é uma dica de um pastor, de um professor para você. Olha só, exegese bíblica, hermenêutica e homilética. Compre um livro que tem a ver com esses temas. Eu poderia indicar aqui vários livros, mas você não vai ler vários livros em uma semana, né? Mas esse trimestre vai falar muito da importância das Sagradas Escrituras. Ler, compreender. Então você precisa aprender sobre hermenêutica, homilética e exegese. Amém? Então, falando nisso, agora eu dou uma dica de um livro do pastor Ciro Sanches, O Evangelho que Paulo jamais pregaria. Aqui você vai ter uma noção de algumas coisas loucas, não loucura, que Paulo fala. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Eu estou falando de loucura ruim, a loucura humana, né? Pessoas que abrem a Bíblia na hora da pregação, irmão, abre a Bíblia, aí em Oséias capítulo 5, aí lê um versículo, fecha a Bíblia e começa a falar tudo, menos o texto. Ele lê o versículo, ele fala o capítulo, ele manda abrir a Bíblia, mas ele não explica o texto. Ele fala de futebol, fala de novela, fala da igreja dos outros, fala da vida dele, só não explica o texto. Então, esta lição, nós temos um objetivo aqui, expor que a Bíblia precisa ser interpretada. Então, quando você lê o livro de Deus para você, o Espírito Santo vai clarear a sua mente, te dando sabedoria, instrução. Mas quando você estiver pregando, você precisa ser o instrumento de Deus, com a palavra de Deus, na direção do Espírito Santo, para levar clareza para aqueles que estão ouvindo. Então não importa se sua voz é fina, se sua voz é grossa, o que importa é você expor a palavra de Deus, explicar aquilo que você acabou de ler. Trema as pernas, gagueje, só não fale aquilo que a Bíblia não mandou você falar.
Amém? Glória a Deus. Então, no primeiro ponto, nós vamos falar sobre a Bíblia precisa ser interpretada. Então, a primeira dica é, leia a Bíblia. Eu lancei uma campanha no dia 1º de janeiro, uma campanha poderosíssima, quebra tudo. O nome da campanha é Leia a Bíblia todos os dias. Não passe um dia de 2022 sem ler a Bíblia. Então, você precisa ler a Bíblia. Amém? Olha só, a importância da exegese. Você já ouviu falar essa palavra exegese? Então, exegese é o termo, significa guiar para fora. O que é isso, pastor? É extrair a intenção das palavras de um texto. Eu estou lendo a Bíblia, então eu tenho que extrair, eu tenho que ser guiar para fora. Eu tenho que explicar, expor o que está no texto. Como é gostoso estar em cima de um púlpito pregando a palavra e que as pessoas estão entendendo. Como é maravilhoso estar sentado e ouvir alguém pregando com clareza. Mas como é triste ver que tem pessoas que estão em cima do púlpito ou na escola dominical e não têm clareza daquilo que estão pregando. O que acontece, pastor? Aqueles que estão ouvindo não vão entender com clareza. Então, assim, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, olha só, é necessário um minucioso exame das Escrituras. Olha só o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, que coloque para fora a palavra, o texto que você lê, que você prega. Então, o estudo das línguas bíblicas, dos fatos da história, da cultura, dos recursos literários usados no texto sagrado, cooperam na compreensão do real significado da palavra inspirada, Efésios capítulo 3, versículo 10 ao versículo 18. Então, para você ter uma boa exegese, faça um curso de teologia, compre livros, né? Eu tenho vários livros aqui e eu poderia dar algumas dicas, mas você não vai ler em uma semana vários livros. Então, faça um curso de teologia, lá vai ter hermenêutica, homilética, exegese, dicas de interpretação, melhore o seu português. Passou a fazer um curso de hebraico, glória a Deus, parabéns. Passou a fazer um curso de grego, glória, parabéns. Passou a fazer um curso de inglês, nota 10, mas melhore o seu português. Eu preciso melhorar e eu tenho certeza que você também precisa melhorar, né? A língua portuguesa, já dizia o pastor Napoleão Falcão, né? Nas suas pregações, ele dizia, uma boa leitura já é uma excelente pregação. Triste é ver o irmão lendo, né, gaguejando, tremendo, peraí, irmão, tô sem enxergar aqui, não tem como, né? Então, uma boa leitura já é uma excelente pregação. Faça cursos, estude grego, estude hebraico, os originais ajudam e como ajudam. Amém? Então, as limitações aqui dos leitores. É preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Isso porque todos os leitores são também intérpretes. Daniel capítulo 9, versículo número 2. Olha só, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Pastor Daniel, sim. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, inconstantes, torcem igualmente a outros escrituras para a sua própria perdição, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. A interpretação incorreta ocorre muitas vezes. Tem muita gente que lê bem,
conhece o original, tem um bom português, mas na hora da interpretação, interpreta de uma forma errada. Em virtude da nossa inclinação pecaminosa, que nos induz ao erro, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos capítulo 8, versículo de número 7. Precisamos usar métodos sádios, né? Sadios que nos auxiliem na interpretação das escrituras. Viu aqui? Quase comi o português. Olha só. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso de número 2. Aqui no Espírito Santo, eu sou do Espírito Santo, essa terra maravilhosa, cidade Serra, aconteceu um caso que foi até parar nos jornais nacionais aí, de um pastor que interpretava a Bíblia errada, cheio da inclinação para o mal, em pecado, desviado, e ele, num culto, né, ele era pastor, e ele, interpretando a Bíblia, ele disse que ele poderia pegar uma mulher da igreja e cometer adultério com ela, deitar com ela. E o casal da igreja, por não ter conhecimento bíblico, por não conhecer a Sagrada Escritura, caiu no golpe do pastor. E esse pastor foi desmascarado por um repórter, mostrando ele, pastor, aqui tem uma vírgula. Esse vídeo está aí nas redes sociais, no YouTube, né? Foi desmascarado por um jornalista aqui do Espírito Santo. Por que isso? A falta de sabedoria, de interpretação bíblica. Então, quando nós somos salvos, a nossa mente não escurece, não. A nossa mente clareia, né? Deus abre o nosso entendimento com as Sagradas Escrituras. Então, o ponto 3 aqui, a natureza das Escrituras. Neste ponto, ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. O texto bíblico foi escrito em hebraico, em grego, num período de 1.600 anos, por cerca de 40 autores que viveram em épocas diferentes, culturas diferentes. Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Na Bíblia Sagrada, dentre tantas, podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, né? As profecias e as parábolas que precisam ser interpretadas sob a orientação do Espírito Santo. Ninguém pode interpretar uma parábola na carne, na inclinação para o mal, porque vai interpretar de uma forma errada. Então precisamos interpretar a Bíblia pelo autor da Bíblia, que é Deus, porque toda a Escritura divinamente inspirada é, né? Então, observando as regras gramaticais e o contexto histórico, literário, de quando foram redigidas, né? Mateus 5,18. Então, as Escrituras Sagradas precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem. Então, nós temos aqui um valor para a nossa vida diária. Nós temos um dever de ler a Bíblia e nós temos o privilégio de ler a Bíblia. Nós temos o dever, né, de ler a Bíblia, mas nós temos o privilégio de ler a Bíblia. Então, para concluir essa primeira aula, deixar 3 pontos para você, que eu vou falar nos demais vídeos também. Então, vamos lá. A Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada, né, por ela. Existem livros que auxiliam, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Então a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. A Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Segundo, contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. E terceiro,
O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Da própria Escritura. Então, meu amado, seja guiado pela palavra de Deus. Procure uma igreja que esteja próximo da Bíblia, que é bibliocêntrica, que ame a palavra de Deus, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Leia a Bíblia. Então, pastor, como ler a Sagrada Escritura? Primeiro, tendo uma Bíblia. Segundo, amando a Bíblia, dando valor à Bíblia, lendo a Bíblia, tendo recursos, livros, como eu mostrei, orando, pedindo ao Espírito Santo que te clareie. Uma boa leitura, uma boa semana e, em nome de Jesus, não esqueça, a grande campanha não é a fogueira santa, não é do sal grosso, não é dos 12 dias proféticos, não, não, não. A grande campanha é: não passe um dia de 2022 sem ler a Bíblia. Eu sou o pastor Daniel, um forte abraço e até a próxima.